Fala super! Estamos aqui mais uma vez para esse vídeo da Galera à Base e hoje nós vamos falar sobre como um líder consegue aumentar as vendas de um setor que está em queda. Como que você faz isso? Quais são as ações que você precisa tomar? Eu vou procurar nesse vídeo falar 4 pontos. Gosto sempre de utilizar pontos porque aí fica mais fácil para ti entender o que eu estou te falando e conseguir aplicar, né? Ser simples, prático, didático, para você conseguir realmente aprender algo e colocar em prática, né? E ter resultado. A ideia dos vídeos é essa aqui. Mas o seguinte, para você realmente conseguir atingir os objetivos e as metas, é importante você ter um método. Inclusive tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, ensino métodos que vão fazer você atingir as suas metas. Mas o ponto principal aqui é te ajudar a identificar o que está atrapalhando algum setor aí da empresa onde você trabalha, você lidera, que ele está em queda ou não está alcançando os objetivos e tu precisa reverter a situação. Como fazer isso? Você precisa entender, fazer a leitura correta. Normalmente a gente tem uma empresa e dentro da empresa ela tem alguns setores. Existe uma meta de faturamento, por exemplo, da empresa como um todo, e a meta de faturamento da empresa, imagina-se que é 600 mil reais. E aí tu pega e olha a venda e ela naquele mês e simplesmente ela não atingiu 600 mil reais, ela atingiu 540. Aí você chama todo mundo e pega e chama a atenção de todo mundo porque você é proprietário e diz, meu Deus, vocês não estão atingindo a meta, vocês precisam atingir a meta porque a gente precisa realmente ter resultado e se a gente não alcançar esses objetivos podem ter corte de pessoal. Tu fica desesperado. E normalmente quando a gente está simplesmente usando só as nossas emoções e não as nossas razões, a gente bota os pés pelas mãos. E aí acaba, ao invés de resolver um problema, cria-se outro. Por quê, meu amiguinho? Porque tem pessoas dentro da tua equipe que estão atingindo as metas. E como tu olha de uma forma global as coisas, você não vai exatamente aonde está tendo o problema. Isso, inclusive, acontece naquelas reuniões que tu reúne todo mundo porque um cliente reclamou que um produto estava errado, que estava sem preço, por exemplo. Aí tu reúne todo mundo e chama a atenção de todo mundo. Só que tu não analisa o micro, tu só analisa o macro. Um cliente reclamou que tinha um preço errado. Mas em qual setor foi? Qual setor que realmente aconteceu o problema? Aí você vai começar a analisar o micro. O macro é o problema que aconteceu nesse exemplo. O micro é a gente entender aonde aconteceu o problema. E sempre separar problemas de pessoas. Por mais que a pessoa seja responsável, tenta entender o que gerou aquele problema, o processo que foi falho que gerou aquele problema. Nas metas, quando um setor está em queda, e é esse o problema que muitas pessoas me perguntem, por isso que eu gravei esse vídeo, tu tem que fazer a mesma coisa. É deixar isolado o macro do micro. Então, o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, que tu vai começar a fazer a partir de agora, quando tiver uma situação acontecendo, ou na loja como um todo, nesse exemplo que eu te dei da meta, e tem um setor, por exemplo, a padaria, que ela está em queda, tu isola a padaria. Tu isolou o macro do micro. Rotieri, eu sou líder da padaria e começou a cair a venda da padaria, é a mesma coisa? Sim. O macro aí para você, que é líder de padaria, é a venda da padaria. Agora você vai pegar e vai analisar no micro qual é a subcategoria ou a categoria dentro da seção padaria ou do setor padaria. Isso depende muito da tua árvore mercadológica, como tu separou as tuas categorias aí onde você trabalha, se é supermercado, se é varejo, não interessa o formato. O exemplo vale para qualquer um. É só tu mudar os nomes da categoria e subcategoria que tu faz. No exemplo da padaria, como eu te disse, padaria é o macro e agora eu vou analisar o micro. Quais são as subcategorias dentro do meu setor padaria que estão com a venda abaixo do esperado, que estão com problema. Esse exemplo também vale se você estiver com uma quebra acima do ideal ou se você estiver com alguma margem abaixo do ideal. Está vendendo bem, mas a tua margem está abaixo do ideal. A tua margem da padaria
Vamos imaginar que tu colocou que é 55%, a meta de margem sobre a venda, 55%. Mas você está com 48%. Mas como que eu faço para analisar o que está me dando margem abaixo do esperado? Aí tu pega o macro, que é a margem maior, e tu vai olhar as margens de várias subcategorias para verificar. Será que é na confeitaria, que está dentro da minha seção padaria? Será que é na linha de salgado? Será que é na linha de pães industrializados ou na linha de pães produção própria? Aonde está o problema? Da margem, da venda, da quebra. Indiferente. Vamos usar o exemplo da venda. Então, imagina, o primeiro ponto que tu tem que fazer, então, é analisar o macro e isolar o micro. Ou seja, lembra do exemplo que eu dei? Então, imagina que a meta da padaria é, vamos imaginar aqui, 50 mil reais. Essa é a meta. Mas ela está atingindo apenas, até agora, ou atingiu no mês, 45 mil reais. O que tu tem que fazer agora? Terminou, tu já tinha feito tudo que tinha para fazer e tal, tu já aplicou o PDCA, inclusive, que eu ensino aqui num vídeo, vou deixar nos comentários aqui até para te assistir. Você fez todos os processos, mas mesmo assim não atingiu. Agora é a hora de analisar. Você não tem que analisar que a padaria não atingiu. Isso daqui, essa análise de só dizer, aí vai as pessoas para dentro da reunião gerencial e diz, a padaria da loja ficou 10% abaixo do faturamento. Isso não é uma reunião gerencial correta. Você, como gestor, quando vai apresentar uma reunião gerencial para a diretoria os avanços que tu teve ou os problemas que tu teve, você já tem, primeiro, que ir com a solução e também já esmiuçar isso, levar repartido em pedaços, já identificando aonde que está o problema. Porque aí tu vai analisar, já vai com a parte micro, aí tu vai lá mostrar para o gerente, para o gestor, não é que a minha padaria está com problema, o que está com problema é minha venda de produtos industrializados. Aí tu consegue identificar o micro, aquilo que realmente está tendo problema. Isso é uma análise de gestão correta. Você não pode simplesmente achar, dizer, a padaria diminuiu 10% a venda porque choveu muito, porque não choveu muito, porque fez sol muito, porque... Cara, fatores externos vão acontecer e a gente não tem como precaver isso, tá? Mas se tu tiver planejamento e se tu já vem organizado, mesmo que aconteça uma coisa que tu não tenha domínio, que é fator externo, tu consegue resolver. Por isso que é importante tu sempre ter na tua consciência, como gestor, como líder, primeiro eu analiso o macro, identifiquei que aqui tem um problema, agora eu vou até o detalhe, até a causa. Eu vou olhar o micro. Então, seção, setor, e depois eu venho na seção, depois eu venho na subcategoria e assim por diante. Até eu chegar, se for preciso, no produto que está me dando impacto menor na margem, impacto menor na venda, impacto menor na quebra, maior na quebra. Você vai identificando, vai segmentando e olhando no detalhe. Beleza? Então tu vai analisar o macro, entendi qual é o setor, agora eu vou pegar lá no setor e vou esmiuçar o micro. Eu vou nos setores. Peguei o setor padaria, desculpa, e agora eu vou nas categorias dentro da padaria, depois eu vou nas seções, depois eu vou nos produtos. Eu vou quebrando conforme a minha árvore mercadológica, a divisão das minhas categorias lá dentro do meu mercadológico, da forma que eu separo os meus produtos aonde eu trabalho. O segundo ponto é tu ir a fundo e entender os motivos que levaram a essa situação. Vários motivos podem ter acontecido para impactar na tua venda. Primeiro, não tivemos realmente um acompanhamento diário, porque tivemos quedas aqui do dia 15 ao dia 20 e não tem nenhuma ação, porque toda vez que nós caímos a venda, a gente combinou com os líderes de setor que era para nós criar um plano de ação para reverter a situação, para nós acompanhar isso diariamente, aplicar o PDCA, planejar, executar, checar diariamente e analisar depois o que aconteceu de bom e de ruim no final daquele período para ou padronizar ou corrigir e fazer de novo. Ninguém aplicou o PDCA. Então esse é um motivo. Ninguém está aplicando os planos de ação. Ok, pode ser um motivo. Tivemos uma pandemia, que nem aconteceu agora, e esse é um dos motivos. Ok, e que tipo de ação que a gente teve para reverter isso? Na realidade a gente não fez nada, a gente só esperou que as coisas passassem. Não fizeram nem
uma ação para fazer entrega em casa, entrega através do e-commerce, fazer pesquisa com o cliente para verificar se ele precisava alguma coisa que a gente não estava fornecendo. Nada disso foi feito? Não, não foi feito. Pois é, podemos ter feito. Pois é, nós estamos acomodados, então agora a gente precisa corrigir. Rotieri, realmente o problema aconteceu porque a gente teve atraso de entrega de matéria-prima. Ah, legal, e o que a gente fez para resolver isso? A gente não fez nada, a gente só esperou porque atrasou e aí a gente não fez nada. Então agora nós precisamos fazer isso. Entende que nunca tu vai estar culpando a pessoa, mas tu entende qual foi o problema no processo. E aí tu corrige. O interessante é tu fazer isso ao longo do mês. Por isso analisar número é tão importante, por isso tu ter metas é tão importante. Tu saber que a tua meta de margem geral da loja, por exemplo, é 28%. E tu saber que tu definiu lá no setor de cereais que a margem ideal que os cereais têm que te entregar é 22%. Mas tu sabendo isso, tu sabe, se o cereais está em 18%, que é o macro dos cereais, eu vou analisar o micro, quais são os produtos da seção do setor cereais que estão abaixo da meta que eu tinha planejado. Mas para isso tu precisa antes ter definido quais são as margens ideais de cada categoria, quais são as porcentagens de quebra ideal de cada setor, quais são as metas de venda de cada setor, quanto que representa a venda de cada setor. São números que um líder precisa dominar para a partir daí ele conseguir entender o que está dando errado no macro. Agora eu vou no micro para me entender passo a passo. Beleza? Esses são os pontos que tu precisa entender. Depois que eu fui a fundo, eu entendi. Cara, foi a entrega que atrasou, que eu perdi venda, foi a mercadoria que atrasou, faltou funcionário e eu não fiz nada para resolver, ou tive umas ações, não deu resultado, mas eu não procurei ajuda. Sempre a gente precisa entender o processo que a gente pode melhorar. Quais são as situações que aconteceram que fizeram com que aquilo gerasse um resultado que não era o esperado. Algumas coisas que podem acontecer às vezes, você faz muita promoção e a tua margem cai muito. Então tu não teve estratégia de venda combinada, tu não está com layout organizado. Quais são as ações que tu precisa fazer para melhorar isso? E aí tu vai testando. O problema é que se a gente não fizer isso e se acomodar e achar que tudo virou normal, não, cara, normal é a gente atingir os objetivos. É comum as pessoas não atingirem e achar que está tudo certo. O normal é se incomodar e buscar ações para resolver aquele problema. É isso que tu tem que ter consciência, principalmente tu que é gestor, tu que é líder. Líder e gestor resolve problema, não simplesmente concorda com o problema. Não, é verdade, faltou mercadoria. Cara, tem que agir, porque quem resolve o problema é visto com outros olhos, é promovido e ganha mais. É assim que funciona. E empresários, você que está escutando que é colaborador, que é funcionário, que é líder, empresários querem pessoas que sim resolvam problemas. Rotier, mas o empresário não fica fazendo isso, ele não cuida muito desses números, o cara que comanda aqui a empresa. Ok, isso é problema dele, tu tá aprendendo algo que realmente eu tô te dizendo que dá certo e eu fiz e deu certo na minha carreira, aplica. Se não der certo é onde tu tá aplicando as pessoas não verem, com certeza outros vão ver. Então simplesmente faça. Faça o simples bem feito. E o que eu tô te passando aqui é o simples bem feito que dá muito resultado. E eu tô te ensinando a analisar números. Beleza? Depois que tu foi a fundo e tu identificou os problemas que aconteceram, tu vai fazer o que eu chamo, e não é o que eu chamo, isso aí já existe, que é brainstorm, chuva de ideias. Chuva de ideias. O que é chuva de ideias? Nós identificamos os problemas. Agora, você vai reunir a tua equipe e vai perguntar para eles, galera, estamos hoje é dia 15, importante é sempre tu estar antes do tempo acabar que tu definiu daquele objetivo, ou seja, 30 dias, a venda está abaixo do setor, tu já identificou algumas causas, possíveis causas, tu reúne eles 15 minutos e diz o seguinte, a nossa meta era 50 mil até hoje, tá? Falta 15 dias para nós encerrar. Imagina que faltava 15 dias. A nossa meta é 50 mil. E nós só atingimos 45 mil. Falta 5 mil do nosso objetivo final. O que vocês sugerem de ideias para a gente reverter isso aqui, a continuar atingindo os objetivos que a gente planejou e buscar esses 5 mil reais? E deixa a galera falar. Por quê?
Vai aparecer um monte de groselha, um monte de coisa que não vai fazer sentido? Vai. Mas vai surgir uma ou duas ideias que pode ter certeza que tu não teve aquele estalo, mas simplesmente com a pessoa falando, outra falando, vai casar as ideias. Elas vão se combinar ou vai sair uma ideia melhor ainda. Por exemplo, tu tá lá batendo cabeça que a venda da padaria baixou e que, cara, meu Deus, a venda tá muito baixa e nós não estamos atingindo o objetivo, estamos 5 mil abaixo. Aí um funcionário olha para ti e diz, pois é, mas tu lembra, Rotieri, que a gente parou de botar aquele cartaz que a gente colocava lá na rua e que como tem muito movimento lá na frente da loja, os carros passavam e viam lá, feirão da padaria, feirão do pastel, feirão do bolo, feirão de algum outro produto, do sonho, feirão do croissant. E não tem mais lá, tu percebeu isso? Aí tu para e olha. Não, mas aquele cartaz era pra estar. Ô cartaz esse, por que não tá lá? Semana passada eu te avisei que tinha faltado cartaz, mas tu disse que havia e na realidade não me deu o devolutivo e aí eu não fiz nada. Cara, mas eu tenho que fazer... Tá? Aí tu já entendeu que tinha um problema de comunicação que fez com que talvez a tua meta não acontecesse. Normalmente são coisinhas simples que fazem isso acontecer. Bem simples. Rotieri, quer dizer que se eu fizer isso, as minhas metas vão subir de uma hora para outra? Óbvio que não, né, meu amigo? Não existe mágica. Eu estou te ensinando a analisar as coisas. E a partir da análise, fazer ações que vão realmente dar certo. Eu estou te dando o caminho que eu aplico em empresas, aplico na minha empresa, aplico na minha vida e com clientes e dá certo. Dá muito certo. É fazer uma análise não só macro, superficial, mas ir no detalhe. Quando tu faz essa chuva de ideias e o teu funcionário te der uma ideia, tu tá utilizando os conhecimentos que tu tem dentro da tua empresa. Às vezes tu não tá utilizando bem, tu não sabe fazer pergunta e as pessoas querem ir lá te ajudar, mas tu não pergunta. Aí como que elas vão falar? Como que elas vão dizer? Comece a perguntar, fazer reuniões, quando tiver um problema, joga esse problema. O que vocês acham? Quem vai ter que decidir é você que é líder, você que é gestor. Essa é a sua responsabilidade como gestor. Porém, você pode utilizar a ideia dos outros. Ninguém sabe tudo e todo dia a gente está aprendendo. E às vezes, como essa questão do cartaz, é muita correria no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Um dado importante, começa a usar a agenda se tu é meio esquecido, vai te ajudar bastante. E o próximo passo, depois que tu teve a chuva de ideias, tu decidiu o que vai fazer e tu fez um planejamento rápido, direto, de ações, tu vai acompanhar as ações diariamente. Por quê? Talvez essa ideia do cartaz já vai trazer resultado no outro dia, ou não. Então tu vai ter que rever novamente alguma outra ação para você ir corrigindo, porque você tem tempo ainda. Por isso sempre é importante não se apavorar. Minha margem caiu 10%. Aonde caiu 10%? Qual é o setor que caiu 10%? Está repercutindo 10%, 10 pontos percentuais, ou seja, de 28 para 10, ou caiu 10% sobre os 28, que é 2,8%. Qual que é a situação? Você não pode se desesperar. Um líder não se desespera. Ele domina a área onde ele atua, domina, e ele entende que se chegou no limite dele, que ele não tem conhecimento, ou seja, ele é incompetente naquela nova situação, ele busca pessoas competentes naquela situação para pegar conhecimento e fazer as coisas acontecerem. Às vezes, tu ter network, conhecimento com outros empresários, com outros líderes, pegar o telefone e ligar para essa pessoa, porque tu tem bom contato, e dizer, ó, tá acontecendo tal coisa aqui na loja, a venda caiu da padaria, de uma hora para outra. O que tu me sugere? Já passou por uma situação dessa? Talvez o cara já passou por uma situação dessa e vai te ajudar, vai te auxiliar, mas para isso tu precisa ter essa habilidade de análise macro e micro e não se desesperar. Ter uma checagem diária. O teu papel como líder, o teu papel como gestor não é ficar batendo caixa, não é ficar abastecendo loja, não é. O papel tem pessoas para fazer isso e você precisa delegar essas coisas e fazer com que as pessoas progridam também dentro da tua empresa. E para elas poderem progredir, tu precisa estar como líder, como gestor, que você é estratégico. Você precisa estar cuidando do estratégico, do macro, do micro,
quais ações que eu preciso tomar, análise diárias de números, identificar métricas que você precisa atingir e segui-las, identificar os indicadores, se a tua despesa de pessoal está acima ou abaixo de 8% que tu definiu, por que está acima ou está abaixo? Tu está fazendo muita hora extra? O problema é que tu está acima da despesa de pessoal, está em 15%, que é horrível. Beleza, estou a 15%. Por que eu estou a 15%? Isso é o macro. Agora eu vou no micro. Qual o setor que está acima? São todos? Não, não são todos. É o açougue. Beleza, por que o açougue está acima? Ah, porque eles estão fazendo muita hora extra. E por que eles estão fazendo hora extra? Cara, porque não tem nem cronograma lá, não tem nem uma escala de horário e os caras estão perdidos, estão lá fazendo. Será que contratando uma pessoa lá não vai dar uma folga para as pessoas? E eles vão trabalhar melhor, vão ser mais produtivos e tu não vai terminar com esse problema? Mas tu só consegue enxergar isso quando tu olha o macro e vai até o micro. Quando tu só se desespera e chuta todo mundo e fica rebelde e não consegue resolver nada, não vai dar certo. Minha sugestão, pega o macro, analisa o micro, porque aí tu vai conseguir ter resultado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, dá um like, dá um dislike, mas se movimenta porque líder age e não reage. E também deixa seu comentário aqui embaixo, o que tu achou do vídeo. Se tu gostou, se tu não gostou, o que tu aprendeu comigo aqui hoje, porque é importante eu ter esse feedback. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscrever no canal e acionar o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo aqui pra você. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aqui é a galera da base.